Você anseia por ver Deus se mover? Eu experimentei a glória de Deus tangivelmente pela primeira vez quando tinha 13 anos, sentindo fisicamente as ondas do amor de Deus fluindo sobre mim, quebrantado e humilhado pelo fato de ser um grande pecador e Jesus ter morrido por mim. O avivamento é a mesma experiência que tive de arrependimento e encontro tangível com a glória de Deus, mas em escala coletiva. Eu experimentei um pouco disso. As pessoas choravam e lamentavam em arrependimento, e então o choro se transformou em risos enquanto eram tomadas pela alegria da salvação. Comecei a ler histórias de grandes avivamentos do passado e a orar por avivamento com altos clamores e lágrimas. Embora tivesse tido outras experiências tangíveis da glória de Deus, tive pouco poder para alcançar os outros até os 19 ou 20 anos, quando me convenci da vontade de Deus de curar. Senti que mal conhecia Jesus e comecei a vivenciar mais milagres em um dia do que nos 20 anos anteriores da minha vida. Isso foi há cerca de 20 anos, e à medida que fui crescendo, minha experiência com o mover do Espírito Santo aumentou drasticamente, e minha perspectiva mudou radicalmente. O que eu não conseguia ver naquela época agora está claro como cristal para mim. Veja, eu uma vez clamei, ó Deus, que fendesses os céus e descesses. Mas agora vejo que Deus já rasgou os céus quando o corpo de Jesus foi dilacerado. Ele não está retendo nada. Romanos 8:32 diz que, se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, quanto mais não nos dará também com ele todas as coisas? Isaías 30:18 diz que o Senhor anseia por ser gracioso com você. Hoje é o dia da salvação e agora é o tempo do favor de Deus. Em duas ocasiões nos evangelhos, os líderes religiosos não queriam que Jesus curasse no sábado, e ele respondeu: hipócritas! Se o seu animal cair num poço, vocês não vão esperar até amanhã. Como posso esperar mais um dia para libertar esta pessoa que está sofrendo? Deus não está esperando para agir. Ele tem mais compaixão do que você, e é uma compaixão verdadeira que carrega consigo uma urgência, que chora pelas pessoas. Mas Deus diz em Isaías 65:2, o dia todo estendia as mãos a um povo obstinado e rebelde. Quando Jesus se comoveu com compaixão pelo povo em Mateus, capítulo 9, ele não disse, orem e jejuem para que Deus envie avivamento. Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, orem fervorosamente ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Tiago 4:8 diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus promete em Jeremias 33:3, invoque-me, e eu responderei, e em Jeremias 29:13, vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. O Salmo 107:9 diz que Deus sacia o sedento e enche o faminto com coisas boas. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não importa como você defina avivamento, tudo o que chamamos de avivamento é misericórdia e graça de Deus, e a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, rico em graça, e derrama sua graça abundantemente sobre nós em Cristo Jesus. Abundantemente significa muito mais do que suficiente para cada necessidade. Deus quer satisfazer sua alma com sua glória. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhe-se e Ele derramará sua graça abundantemente sobre você. Você terá o que valoriza. Você pode ter de Deus o quanto realmente quiser. Não faz sentido pedir a Deus que envie avivamento quando a colheita está madura, sem que você esteja pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando demônios. O avanço regional veio nos Evangelhos, e Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, quando os discípulos de Jesus foram como trabalhadores para a colheita, pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando demônios. Eu ainda choro e clamo em voz alta em oração porque quero ver o mover do Espírito Santo, mas não é como antes. O clamor não é o de um mendigo implorando e esperando que Deus possa eventualmente responder, mas é o clamor de alguém que experimentou a glória de Deus ontem e não suporta viver menos hoje do que vivi ontem. Eu sei que quando clamo, Deus responde. Meu coração se desvia tão facilmente daquele lugar de plena entrega ao Senhor, de quebrantamento e humildade diante dele, e eu não quero me afastar de andar em sua glória. Não é um clamor meu tentando convencer a Deus,
mas sim um clamor meu entrando em acordo com Ele e me submetendo à sua vontade. Eu clamo com fé ao Senhor, não com incredulidade como antes, e esse clamor é rapidamente respondido. Sabe o que acontece quando meu coração está nesse lugar? Eu vejo o céu se manifestar. No sábado passado, conheci uma garota que sofria de dor crônica. Estendi a mão, segurei sua mão, gritei, "Obrigado, Jesus", e inclinei a cabeça diante do Senhor. A glória de Deus percorreu seu corpo como uma onda, a dor passou e ela soluçou. Já tive experiências assim repetidamente. Não é meu poder. Simplesmente me rendo e entrego meu coração e minha alma a Jesus, sabendo que não posso fazer nada sem Ele. Ele é generoso. O que muitos chamam de avivamento é simplesmente o que deveria ser o cristianismo normal. Nós temos pleno acesso ao peso e às riquezas da glória de Deus em Cristo. Os salmos dizem que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Depois de experimentar a glória de Deus de forma fisicamente tangível centenas de vezes e de ver milhares de milagres de cura, estou convencido de que o coração quebrantado e totalmente entregue sempre encontra a glória de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Grande parte da igreja está tão ocupada clamando a Deus por avivamento que não sabe o que Ele quer fazer agora. Não o experimentam porque não têm expectativa, mas a fé e a humildade recebem a Deus e experimentam a sua graça. Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem que querem avivamento, mas não compartilham o evangelho com o próximo, nem expulsam demônios ou curam os enfermos como Jesus ordenou. A demora não é da parte de Deus, mas da nossa. Deus chora pelos perdidos, com o coração transbordando de compaixão, e clama: "A quem enviarei?" Mas tão poucos estão dispostos a se render ao Espírito Santo e ir. Os cultos, na minha experiência, costumam ser os ambientes menos propícios para a obra do Espírito Santo. Ele quer se mover através do corpo de Cristo, e isso é incompatível com cultos projetados para espectadores. Não diga que quer avivamento se você se contenta com sermões e eventos para espectadores. Vejo regularmente muito mais milagres de cura, libertação de demônios e manifestações da graça de Deus em restaurantes, casas, parques e nas ruas do que em cultos religiosos. Já vimos pessoas caírem na calçada inesperadamente enquanto orávamos por elas. Igrejas não vivenciam avivamento porque têm prioridades diferentes das do Espírito Santo. Poucos cristãos sequer têm expectativa de saber o que Deus quer fazer agora. Você realmente quer avivamento? O último avivamento só diminuiu porque você apagou o Espírito Santo. Uma vida que avança com Deus em rendição cada vez maior nos leva de glória em glória, e de graça em graça. Se a igreja experimentou avivamento no passado e está experimentando menos agora, é apenas porque a igreja regrediu, não avançou. Quantos cristãos dizem que querem avivamento, mas não estão dispostos a reconhecer que precisamos de mudança? Quantos cristãos dizem que querem avivamento, mas querem continuar fazendo tudo da mesma maneira e esperar resultados diferentes? O avivamento só vem com arrependimento, e se quisermos nos arrepender, precisamos de correção. Se você quer avivamento, está disposto a se humilhar e receber correção? Ou está satisfeito com o avivamento do passado que terminou porque a igreja resistiu ao Espírito Santo e parou de receber sua correção? Quantos cristãos desejam o avivamento, mas falham em honrar o povo de Deus e acolher aqueles que Jesus envia? O Espírito Santo deseja manifestar a graça de Deus por meio de cada membro do corpo de Cristo. Quantos avivamentos do passado aconteceram em reuniões domiciliares nas quais as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, curadas e libertas? No entanto, as pessoas foram expulsas das instituições religiosas. Agora, esses mesmos movimentos que começaram com o avivamento e as reuniões domiciliares resistem e perseguem o mover de Deus. Eles eram os perseguidos, mas agora se tornaram os perseguidores que querem controlar as pessoas em vez de se renderem ao Espírito Santo. Tenho visto repetidamente cristãos vivenciarem o mover poderoso do Espírito Santo em reuniões familiares ou em outros contextos, mas, em vez de se aprofundarem, voltam a dedicar seu tempo e energia à igreja de acordo com as tradições humanas, em vez de se reunirem conforme as Escrituras instruírem. A razão pela qual não estão vivenciando o avivamento não tem nada a ver com Deus.
É simplesmente que o avivamento não é o que eles realmente desejam. Você quer experimentar um mover maior do Espírito Santo? Como Jesus disse, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Parem de romantizar o avivamento. Concentrem-se no que Deus está fazendo agora, dediquem-se totalmente a isso, e a manifestação da graça e da glória de Deus aumentará. Ele quer agir. Mas você abrirá mão da sua força, da sua sabedoria humana e das suas prioridades e se entregará totalmente a Ele? Você clamará por correção, se entregará a Jesus e se quebrará, e o amará de todo o seu coração, força e alma? Você pode ter avivamento se realmente quiser. Inscreva-se para receber verdades poderosas e testemunhos sobrenaturais que ajudarão você a aproveitar tudo que está disponível em Cristo.